Oi, gente, meu nome é Lana, eu estou no nono ano A da PEI João Portugal e a pedido da nossa professora Arleide, a professora de História, eu vim fazer um podcast falando um pouquinho sobre o governo de João Goulart e sobre o Comício da Central do Brasil de 1964. Bom, o governo de João Goulart foi de 1961 a 1964 e ficou marcado na história brasileira por ter sido um mandato abreviado por conta do golpe civil-militar que aconteceu no ano de 1964. Esse governo ficou marcado pela radicalização e instabilidade política. João Goulart assumiu a presidência após a renúncia de Jânio Quadros em um cenário de grande crise política. O governo de João Goulart foi um dos mais atribulados da história republicana de nosso país, sendo inserido no período da Quarta República e ficou conhecido como a primeira experiência democrática do Brasil. Foi um momento de agitação popular, envolvimento maior da população com a política, crescimento econômico e urbanização. Os principais acontecimentos dele estão relacionados com a discussão em torno das reformas de base, reformas estruturais propostas pelo presidente, e da conspiração golpista que se realizou durante o mandato de Jango, que era como João Goulart era conhecido, e resultou na sua destituição por meio do golpe civil-militar. Bom, nessa ampla denominação de reformas de base, incluíam-se as reformas bancária, fiscal, urbana, eleitoral, agrária e educacional. Defendia-se também o direito de voto para os analfabetos e para os militares de patentes subalternas. Além disso, eram propostas medidas de controle nacionalista, com maior intervenção do Estado na vida econômica e maior controle dos investimentos estrangeiros no país, mediante a regulamentação das remessas de lucros para o exterior. As reformas também incluíam a nacionalização de vários setores industriais, energia elétrica, refino de petróleo e químico farmacêutico. O Comício da Central, que é o que nós vamos falar agora, também conhecido como Comício das Reformas, foi um comício realizado no dia 13 de março de 1964, na cidade do Rio de Janeiro, na Praça da República, situado em frente à estação da Central do Brasil. Na ocasião, Jango assinou 2 decretos com toda a soberania que a Constituição de 1946 o possibilitava. O primeiro deles era simbólico e consistia na desapropriação das refinarias de petróleo, que ainda não estavam nas mãos da Petrobras. E o segundo, chamado Decreto da Superintendência da Reforma Agrária, declarava sujeitas à desapropriação das propriedades subutilizadas, especificando a localização e a dimensão das que estariam sujeitas à medida. O presidente revelou também que estavam em preparo uma reforma urbana e propostas a serem encaminhadas ao Congresso que previam mudança nos impostos e concessão de votos aos analfabetos e aos quadros inferiores das Forças Armadas. Mas como todo governo tem os opositores, né? E a oposição acusava o presidente de desrespeito à ordem constitucional, pois o Congresso não havia aprovado a proposta do governo de alteração na forma de pagamento das indenizações aos proprietários. Carlos Lacerda, então governador da Guanabara, chamou-o de subversivo. E com acontecimentos seguintes, foram ocasionando cada vez mais possibilidades para o golpe civil-militar de 1964, até que esse golpe foi possível. Mas nós não vamos entrar nesse assunto agora. A proposta aqui era falar um pouquinho para vocês sobre o governo de João Goulart e sobre o Comício da Central.